Por que aos 30 anos nos sentimos simultaneamente atrasados e apressados? Por que carregamos o peso de expectativas que nunca conscientemente escolhemos? E mais profundamente, como distinguir entre aspirações autênticas e pressões sociais, internalizadas que nos roubam a paz e a direção? Há um momento peculiar na existência humana em que nos vemos prisioneiros de um roteiro que não escrevemos. Geralmente, este momento coincide com a chegada da terceira década de vida, quando uma voz interior implacável sussurra incessantemente: você deveria ter isso. Você deveria estar ali. Você deveria ser assim. Esta voz não é nossa, embora a tenhamos incorporado tão profundamente que confundimos suas demandas com nossos verdadeiros desejos. A logoterapia, em sua essência, nos ensina que o ser humano é movido fundamentalmente pela busca de sentido. No entanto, quando permitimos que expectativas externas ditem nossa definição de sucesso e realização, perdemos o contato com nossa bússola interior mais preciosa. A capacidade de discernir o que verdadeiramente importa para nossa existência, única e irrepetível. O nascimento das expectativas invisíveis. Aos 30 anos, carregamos décadas de condicionamento social disfarçado de sabedoria. Desde a infância, absorvemos mensagens sutis sobre como uma vida bem-sucedida deveria parecer. Casa própria aos 30, carreira estável, relacionamento duradouro, talvez filhos no horizonte. Marcos que se cristalizaram em nossa psique como indicadores inquestionáveis de realização pessoal. Mas de onde vêm essas expectativas? Raramente paramos para questionar sua origem ou validade. Elas emergem de uma mistura complexa de pressões familiares, normas culturais, comparações sociais e, mais recentemente, da curadoria implacável das redes sociais, onde vidas aparentemente perfeitas são exibidas como padrões universais a serem seguidos. Maria, 32 anos, procura terapia porque sente que sua vida está atrasada. Ela tem uma carreira promissora, relacionamentos significativos e uma saúde financeira estável, mas não possui casa própria, nem está casada. Todos os meus amigos já têm essas coisas, ela diz. E eu me sinto como se estivesse falhando em algo fundamental. O sofrimento de Maria não nasce de suas circunstâncias reais, mas da distância entre sua realidade e um roteiro idealizado que ela nunca conscientemente escolheu seguir. Esta é a natureza insidiosa das expectativas invisíveis. Elas operam nos bastidores de nossa consciência, moldando nossos julgamentos sobre nós mesmos sem que percebamos. Tornamo-nos juízes severos de nossa própria existência, usando critérios que não são nossos, medindo nossa vida por padrões que podem ser completamente inadequados para quem realmente somos. A psicologia do deveria ter, o deveria ter, é uma forma particular de sofrimento que transcende as circunstâncias objetivas da vida. É possível ter conquistado muito, e ainda assim, sentir-se inadequado se essas conquistas não se alinham com o roteiro interno que carregamos. Igualmente, é possível ter pouco em termos materiais, mas sentir-se profundamente realizado se nossa vida reflete escolhas autênticas e significativas. A logoterapia identifica 3 sources principais de sentido na vida humana: valores criativos, o que damos ao mundo; valores experienciais, o que recebemos do mundo; e valores atitudinais, a posição que tomamos diante do inevitável sofrimento. Quando vivemos sob a tirania do deveria ter, frequentemente negligenciamos essas fontes genuínas de sentido em favor de marcos externos, que podem não ter relação alguma com nosso propósito mais profundo. O mecanismo psicológico por trás das expectativas invisíveis é complexo. Elas funcionam como uma forma de segurança ilusória. Se seguirmos o roteiro correto, acreditamos que estaremos protegidos da incerteza e do julgamento social. No entanto, esta estratégia não apenas falha em proporcionar a segurança prometida, como também nos afasta progressivamente de nossa autenticidade. Quando vivemos tentando atender expectativas que não são nossas, desenvolvemos o que podemos chamar de falso self, uma versão de nós mesmos construída para agradar e atender padrões externos. Este falso self pode até ser bem-sucedido em termos convencionais, mas sempre ao custo de nossa vitalidade interior e senso de propósito. A armadilha da comparação. A era digital intensificou exponencialmente nossa exposição às vidas aparentemente bem-sucedidas dos outros. Aos 30 anos,
Muitos de nós passamos uma quantidade significativa de tempo consumindo versões editadas e curadas da realidade alheia, inevitavelmente comparando nossos momentos de dúvida e imperfeição com as vitórias públicas de outras pessoas. Esta comparação constante alimenta a tirania do deveria ter de maneiras particularmente destrutivas. Vemos colegas de classe comprando casas, antigos namorados anunciando noivados, conhecidos celebrando promoções, e automaticamente interpretamos essas informações como evidência de nosso próprio atraso ou inadequação. O que perdemos nessa dinâmica é a compreensão de que cada trajetória humana é única e incomparável. O timing da vida não segue um cronograma universal. Algumas pessoas florescem cedo, outras tardiamente. Algumas seguem caminhos lineares, outras zigue-zagueiam através de múltiplas reinvenções. Não há um template único para uma vida bem vivida. Carlos, 35 anos, passou anos se sentindo inferior aos colegas que pareciam ter tudo resolvido mais cedo. Apenas quando começou a questionar profundamente o que realmente desejava para sua vida, em oposição ao que pensava que deveria desejar, descobriu que sua verdadeira paixão estava em uma área completamente diferente da que havia perseguido por pressão familiar. Aos 36 anos, ele fez uma mudança radical de carreira, que, embora tenha resultado em um salário menor inicialmente, trouxe um senso de propósito e energia que havia estado ausente por mais de uma década. A história de Carlos ilustra um princípio fundamental da logoterapia. Quando alinhamos nossas ações com nossos valores mais profundos, frequentemente descobrimos recursos internos que não sabíamos possuir. A energia que anteriormente gastávamos tentando ser quem achávamos que deveríamos ser, pode ser redirecionada para nos tornarmos quem realmente somos. O mito da vida linear. Uma das expectativas invisíveis mais prejudiciais dos 30 anos é a crença de que a vida deve seguir uma progressão linear e previsível. Esta perspectiva vê reviravoltas, mudanças de direção e períodos de exploração como sinais de imaturidade ou falha, quando na verdade podem representar exatamente o oposto. A coragem de permanecer aberto ao crescimento e à descoberta. Vida humana é naturalmente não linear. Passamos por ciclos de expansão e contração, períodos de clareza e confusão, fases de construção e desconstrução. Aos 30 anos, muitos de nós estamos navegando nossa primeira grande fase de questionamento adulto, um processo natural e necessário que nossa cultura, infelizmente, patologiza como crise, em vez de celebrar como crescimento. A pressão por linearidade cria um medo paralisante de começar de novo, ou perder tempo. Mas o que é tempo perdido? Na perspectiva existencial, não existe experiência genuinamente perdida, apenas experiências que ainda não compreendemos como se integram ao nosso crescimento maior. Cada aparente desvio pode conter sementes de sabedoria que só se revelarão retrospectivamente. Ana passou os primeiros anos de sua carreira na área financeira, seguindo um caminho que parecia seguro e respeitável. Aos 31 anos, sentiu um chamado crescente para as artes, mas resistiu por anos, achando que seria irresponsável abandonar uma carreira estável. Quando finalmente fez a transição, descobriu que suas habilidades analíticas, desenvolvidas no mundo financeiro, lhe davam uma perspectiva única como artista e empreendedora criativa. O que inicialmente parecia um desvio, revelou-se uma preparação essencial para seu verdadeiro caminho. A função existencial da inquietação. Há uma tendência em nossa cultura de interpretar a inquietação e o questionamento dos 30 anos como problemas a serem resolvidos rapidamente. Buscamos receitas, fórmulas e soluções que nos permitam superar essa fase e retornar à suposta estabilidade anterior. No entanto, a perspectiva existencial sugere uma abordagem radicalmente diferente. E se essa inquietação for não um problema, mas um presente? A inquietação dos 30 anos frequentemente sinaliza que nossa consciência está expandindo. Estamos começando a perceber a diferença entre viver automaticamente e viver conscientemente. Esta percepção pode ser desconfortável. É muito mais fácil seguir roteiros pré-estabelecidos do que assumir a responsabilidade de criar nossa própria direção. Mas é também o prenúncio de uma liberdade mais profunda. A logoterapia nos ensina que o ser humano não busca primariamente a felicidade ou o prazer.
mas o sentido. A inquietação dos 30 anos frequentemente emerge quando nossa vida atual, embora possa ser objetivamente confortável ou bem-sucedida, carece de significado pessoal profundo. Esta inquietação é nossa sabedoria interior, nos alertando de que é hora de examinar nossas escolhas e alinhá-las mais conscientemente com nossos valores autênticos. Em vez de tentar silenciar esta inquietação com conquistas externas ou mudanças superficiais, podemos aprender a escutá-la como um GPS interno, recalibrando nossa direção. Perguntas como: o que realmente importa para mim? E como posso contribuir de forma única para o mundo? Tornam-se mais importantes do que como posso atender às expectativas sobre minha idade. Redefinindo. Sucesso e realização. Uma das tarefas mais importantes dos 30 anos é desenvolver nossa própria definição de sucesso, independente das definições herdadas de nossa família, cultura ou geração. Esta é uma tarefa profundamente individual que não pode ser terceirizada para gurus de autoajuda ou fórmulas universais. O processo de redefinição começa com um exame honesto de nossos valores atuais. Quantos deles escolhemos conscientemente versus quantos simplesmente absorvemos do ambiente? Quando foi a última vez que realmente paramos para perguntar: o que constitui uma vida bem vivida para mim, especificamente? Esta pergunta é mais complexa do que inicialmente parece. Requer que diferenciemos entre o que pensamos que queremos e o que realmente queremos, entre o que nos excita superficialmente e o que nos move profundamente. Frequentemente descobrimos que nossas aspirações mais autênticas são surpreendentemente diferentes das expectativas que carregávamos. Roberto sempre assumiu que queria ser um executivo de alto nível, porque vinha de uma família de empresários bem-sucedidos. Aos 33 anos, apesar de ter alcançado uma posição respeitável, sentia-se cronicamente vazio e irritado. Foi apenas quando começou a questionar profundamente suas motivações que descobriu que seu verdadeiro chamado estava no ensino e na mentoria. A transição foi assustadora, significava menos dinheiro e prestígio social, mas resultou em um senso de propósito que havia estado ausente por anos. A história de Roberto ilustra que redefinir sucesso frequentemente requer coragem para desapontar outras pessoas. Quando paramos de viver para atender expectativas externas, inevitavelmente enfrentamos resistência daqueles que se beneficiavam de nossa conformidade. Esta resistência pode vir de família, amigos ou colegas que interpretam nossas mudanças como um julgamento implícito de suas próprias escolhas. A coragem da autenticidade viver. Autenticamente nos 30 anos requer um tipo específico de coragem, não a coragem dramática dos filmes, mas a coragem cotidiana de pequenas escolhas honestas. É a coragem de dizer não a oportunidades que parecem boas no papel, mas não ressoam conosco. É a coragem de perseguir caminhos que podem não fazer sentido para outras pessoas. É a coragem de admitir quando estivemos seguindo direções que não são nossas. Esta coragem é particularmente desafiadora aos 30 anos, porque é quando muitos de nós estamos começando a colher os frutos de escolhas feitas na década anterior. Pode haver carreiras a abandonar, relacionamentos a reavaliar, planos de vida a revisar. O custo aparente da mudança pode parecer muito alto, especialmente quando consideramos as expectativas sociais sobre estabilidade nesta faixa etária. Entanto, a logoterapia nos lembra que o maior custo não é a mudança, mas a estagnação em um caminho que não é nosso. Quando vivemos de forma incongruente com nossos valores mais profundos, pagamos um preço psicológico que se manifesta como ansiedade crônica, depressão, irritabilidade ou simplesmente uma sensação persistente de que algo está faltando. Coragem da autenticidade também envolve aceitar nossa imperfeição e nossa jornada não linear. Aos 30 anos, muitos de nós ainda estamos descobrindo quem somos e o que queremos. Esta é uma realidade normal e saudável, não um sinal de imaturidade. A pressão para ter tudo resolvido aos 30 é, em si mesma, uma expectativa invisível que merece ser questionada. Práticas de libertação. Libertação das expectativas invisíveis não acontece de uma só vez, mas através de pequenas práticas consistentes que nos reconectam com nossa voz interior. Estas práticas não são técnicas mágicas, mas exercícios simples de consciência que, ao longo do tempo, nos ajudam a distinguir entre nossa sabedoria interna e o ruído externo. Prática da pausa reflexiva.
Regularmente, pause e pergunte-se: por que quero isso? Quando se deparar com uma aspiração ou meta, continue perguntando por quê, até chegar às motivações mais profundas. Frequentemente descobriremos que queremos algo não por si mesmo, mas porque acreditamos que devemos querê-lo. Prática do inventário de valores. Periodicamente, faça uma lista de seus 5 valores mais importantes. Depois, examine honestamente se suas escolhas atuais refletem esses valores. Quando há desalinhamento, não se culpe, mas use esta informação como dados para futuros ajustes. Prática da curiosidade compassiva. Quando sentir a pressão do deveria ter, aproxime-se dessa sensação com curiosidade em vez de julgamento. De onde vem essa expectativa? Quem se beneficia quando você a segue? O que aconteceria se você escolhesse diferente? Prática da redefinição regular. A cada ano, reserve tempo para redefinir conscientemente o que sucesso significa para você. Nesta fase de sua vida, permita que esta definição evolua e mude, reconhecendo que crescimento significa que nossos critérios de realização também podem crescer. Prática da exposição graduada. Pratique pequenos atos de autenticidade. Escolhas que refletem quem você é versus quem acha que deveria ser. Comece pequeno para construir confiança em sua capacidade de viver de acordo com seus valores reais. O sentido. Como bússola. Na logoterapia, o sentido não é algo que encontramos de uma vez por todas, mas algo que descobrimos e redescobrimos continuamente através de nossas escolhas e ações. Aos 30 anos, muitos de nós estamos em uma fase de redescoberta particularmente intensa, questionando sentidos que talvez tenhamos assumido automaticamente em nossa década anterior. Este processo de questionamento, embora possa ser desconfortável, é profundamente saudável. Indica que nossa consciência está expandindo e que estamos nos tornando mais precisos em nossas escolhas. Em vez de temer este questionamento, podemos aprendê-lo como um sinal de maturação psicológica. O sentido, diferentemente das expectativas externas, emerge de dentro para fora. Não pode ser copiado de outras pessoas ou extraído de livros de autoajuda. Deve ser descoberto através de nossa própria experiência, reflexão e experimentação. Este é um processo profundamente individual que não pode ser apressado ou terceirizado. Quando usamos o sentido como nossa bússola principal, as expectativas externas perdem naturalmente seu poder sobre nós. Não porque as rejeitamos agressivamente, mas porque temos algo mais confiável para nos guiar. Como uma pessoa que aprendeu a navegar por estrelas, raramente se perde mesmo quando as placas de sinalização são confusas ou contraditórias. Integrando aspiração e aceitação. Uma das tarefas mais sutis dos 30 anos é aprender a equilibrar aspiração saudável com aceitação realista. Isto não significa abandonar nossos sonhos ou nos conformarmos com menos do que merecemos, mas sim desenvolver discernimento sobre quais aspirações são autenticamente nossas e quais são produtos de pressão externa. Aspirações autênticas tendem a energizar-nos mesmo quando são desafiadoras. Elas se conectam com nossos valores mais profundos, e mesmo quando requerem sacrifício, o sacrifício parece significativo e escolhido. Aspirações baseadas em expectativas externas, por outro lado, frequentemente nos drenam mesmo quando as alcançamos, porque não se alinham com quem realmente somos. A aceitação, neste contexto, não é passividade ou desistência, mas o reconhecimento maduro de que não podemos controlar todos os aspectos de nossa vida, e que algumas limitações, temporárias ou permanentes, fazem parte da experiência humana. Esta aceitação, paradoxalmente, frequentemente libera energia que estávamos gastando na resistência, permitindo-nos focar no que realmente podemos influenciar. Lisa, 34 anos, passou anos lutando contra o fato de não ter tido filhos ainda, comparando-se constantemente com amigas que já eram mães. Quando aprendeu a aceitar sua situação atual, sem desistir de seu desejo de ser mãe no futuro, descobriu que tinha mais energia para investir em relacionamentos e oportunidades presentes. Ironicamente, esta aceitação criou um espaço mais saudável para que a maternidade eventualmente emergisse, sem a pressão desesperada que havia dominado seus relacionamentos anteriores. Navegando transições com sabedoria. Os 30 anos são frequentemente uma década de transições intensas, profissionais, relacionais, geográficas e espirituais. Estas transições
podem ser particularmente desafiadoras quando estamos sob a pressão de expectativas invisíveis, porque tendemos a julgá-las como atrasos ou crises, em vez de reconhecê-las como partes naturais do crescimento humano. Perspectiva existencial nos convida a ver as transições não como interrupções de nossa verdadeira vida, mas como momentos privilegiados de expansão de consciência. Nas transições, somos forçados a questionar assumições que talvez tivéssemos dado como certas e a desenvolver novos recursos internos. Cada transição carrega tanto perdas quanto possibilidades. A sabedoria está em honrar ambas, permitindo-nos lamentar o que deixamos para trás, enquanto permanecemos abertos ao que está emergindo. Esta é uma habilidade emocional sofisticada, que se desenvolve com prática e autocompaixão. Durante transições, é especialmente importante resistir à tentação de tomar decisões apressadas para aliviar a ansiedade da incerteza. As melhores decisões de transição frequentemente emergem não da pressa, mas da paciência de viver nas perguntas, até que as respostas se clarificam naturalmente. A transformação do relacionamento com o tempo. Uma das libertações mais profundas dos 30 anos é a transformação de nosso relacionamento com o tempo. A pressão do deveria ter está intimamente ligada a uma percepção ansiosa do tempo como um recurso que está se esgotando, criando uma sensação constante de urgência e atraso. A perspectiva existencial nos oferece uma relação mais madura com o tempo, baseada na qualidade da experiência em vez da quantidade de marcos alcançados. Quando medimos nossa vida pelo significado de nossos momentos, em vez da velocidade de nosso progresso, naturalmente nos libertamos da tirania do cronograma social. Esta transformação não acontece da noite para o dia. Requer práticas consistentes, de presença e uma reavaliação consciente de como definimos tempo bem gasto. Frequentemente descobrimos que muitas das atividades que pareciam urgentes eram, na verdade, distrações de questões mais importantes que estávamos evitando enfrentar. Tempo, na perspectiva existencial, não é apenas quantidade, mas qualidade e significado. Um ano vivido conscientemente e alinhado com nossos valores pode ser mais transformador do que uma década vivida no piloto automático, mesmo que esta década tenha incluído mais conquistas convencionais. Construindo uma vida própria. Libertar-se das expectativas invisíveis dos 30 anos não é apenas um exercício de subtração, remover pressões externas, mas também de adição. Construir conscientemente uma vida que reflita quem realmente somos e o que realmente valorizamos. Esta construção é um processo criativo que requer tanto coragem quanto paciência. Não existe um manual de instruções para uma vida autêntica, porque, por definição, cada vida autêntica é única. Devemos nos tornar arqueólogos de nossa própria experiência, descobrindo pistas sobre nossos verdadeiros desejos, talentos e valores, através de atenção cuidadosa aos nossos padrões de energia, entusiasmo e resistência. A construção de uma vida própria também requer que desenvolvamos tolerância à desaprovação de outras pessoas. Quando paramos de viver para atender expectativas externas, inevitavelmente decepcionamos aqueles que se beneficiavam de nossa conformidade. Esta desaprovação pode ser dolorosa, especialmente quando vem de pessoas que amamos, mas aprender a tolerá-la é essencial para a maturidade psicológica. Por fim, construir uma vida própria requer que desenvolvamos confiança em nossa capacidade de navegar a incerteza. Viver autenticamente significa escolher caminhos que podem não ter garantias de sucesso nos termos convencionais. Esta incerteza é o preço da liberdade, mas também é onde encontramos nossa vitalidade mais profunda. Um convite à libertação. A libertação das expectativas invisíveis dos 30 anos não é um destino final, mas um processo contínuo de despertar e escolha consciente. Cada dia oferece pequenas oportunidades de escolher autenticidade sobre conformidade, sentido sobre aprovação, presença sobre pressa. Este processo não é fácil, nem deveria ser. A facilidade raramente produz crescimento significativo. Mas é profundamente recompensador, porque nos conduz não apenas a uma vida mais satisfatória, mas a uma vida que é genuinamente nossa. Se estas reflexões ressoaram em você, se reconheceu em suas páginas a voz de sua própria inquietação e anseio por autenticidade, saiba que não está sozinho nesta jornada.
Cada pessoa que encontra a coragem de questionar as expectativas invisíveis de sua vida contribui para um mundo onde mais pessoas podem viver de forma autêntica e significativa. A década dos 30 anos pode ser não apenas uma época de pressão e conformidade, mas uma oportunidade extraordinária de crescimento, descoberta e alinhamento. Quando aprendemos a distinguir entre nossa voz interior e o ruído externo, quando desenvolvemos coragem para viver de acordo com nossos valores mais profundos, quando transformamos nossa relação com o tempo e com as expectativas sociais, descobrimos uma liberdade que nenhuma conquista externa pode proporcionar. Esta é a liberdade de ser quem realmente somos, de contribuir de forma única para o mundo, de viver uma vida que, no final, poderemos olhar para trás e reconhecer como autenticamente nossa. E esta liberdade, uma vez experimentada, torna-se a base para todos os outros aspectos de uma vida plena e significativa. Se este diálogo interior ressoa com sua experiência, e você deseja continuar explorando os caminhos da autenticidade e crescimento pessoal aos 30 anos e além, inscreva-se em nosso canal. Juntos, podemos navegar as complexidades desta década transformadora com sabedoria, compaixão e coragem, descobrindo não apenas quem pensamos que deveríamos ser, mas quem realmente somos.